Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, o ungido, o soberano, o suficiente, o justo, o santo dos santos, o renovo dos renovados. Glória ao Deus Criador. Novo Testamento, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graças ao meu Criador por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Yeshua HaMashiach, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como testemunho do ungido foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Fiel é o Criador, fiel é Deus, fiel é o Hashem, é Adonai, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, amadas irmãs e ouvintes das Sagradas Escrituras do Eterno, precisamos entender nos dias de hoje que o cuidado em nos dirigirmos ou em ouvirmos ou ao escutarmos a palavra de Deus através das pessoas que as pregam, que as ensinam, que as mencionam, a palavra de Deus, precisamos entender que sempre houve uma igualdade entre pregadores e pregadores, pregadoras e pregadoras, ensinadores e ensinadores da palavra de Deus. E precisamos nos lembrar que na igreja de Coríntios havia essa diferença. Haviam pregadores santos e haviam pregadores profanos. Haviam pregadores fiéis e haviam pregadores infiéis. Haviam homens e mulheres santificados, justificados, separados do pecado e das imundícias deste mundo, desta terra, e principalmente do lugar aonde eles tinham estabelecido a congregação
do Filho do Homem. Mas havia também aqueles pregadores e pregadoras, homens e mulheres obstinados, desobedientes, perversos, prostitutos, adúlteros, imundos, idólatras, contendeiros, semeadores de contendas e de espinhos entre os irmãos, deixando que os espinhos, deixando que a vaidade daquele presente século, daquele mundo antigo, daquele mundo outrora, persistisse não só do lado de fora da congregação, mas também eles estavam vindo e trazendo para dentro da igreja de Coríntios os seus maus costumes, a sua vida profana, a sua vida imunda, a sua vida difamada, porque está escrito: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu, o Machia de Deus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha palavra, a sua responsabilidade em mim, a sua conversão de vida na minha pessoa, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas aqueles dentro da igreja de Corinto estavam na prática das suas imundícias, dos seus pecados, das suas contaminações, dos seus erros dentro da igreja de Corinto. E eles não queriam se converter, eles não queriam negar a si mesmo, porque está escrito: aqueles que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, pare de praticar, pare de idolatrar, pare de viver na imundícia das trevas, do pecado. Tomai sobre vós, aleluia, a minha cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, a sua responsabilidade em obedecer, a sua responsabilidade em praticar, a sua responsabilidade em viver debaixo das Escrituras Sagradas, que é uma lei, que é estatutos, que é direções, que é a bússola do céu no reino da terra, na mão de homens fiéis, mas também na mão de homens infiéis. Está escrito que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto, não é digno, não tem merecimento do reino dos céus. E na igreja de Corintos estava acontecendo exatamente o que o Santo Mestre, o Filho do Criador, o Filho do Deus vivo, havia falado a respeito do inimigo ter semeado o joio no mesmo tempo que o semeador havia semeado o trigo. Nós sabemos que o campo representa o mundo. O semeador que semeia a boa semente representa o Filho de Deus. A semente boa, que é a semente do trigo,
que foi plantada é a palavra de Deus, que foi semeada, que foi plantada, que foi lançada na terra pelo nosso Criador, em primeiro lugar, desde Gênesis até o livro de Malaquias. E então o Senhor enviou seu Filho entre o quarto e terceiro ano antes da era cristã. E nós sabemos que a partir do primeiro século da era cristã, o Filho do Homem veio cumprir, veio obedecer, veio manifestar a glória, a graça e o poder da palavra de Deus em si mesmo, porque está escrito que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Por quê? Porque o Messias, o Filho de Deus, era o mistério de Deus oculto no Antigo Testamento. Por isso que o Testamento Antigo, ele é antigo e não velho, porque as coisas velhas se envelhecem, perecem e perto está de acabar. Mas o que é antigo, não. O que é antigo pode ser novo nos dias atuais, ainda que antigo. Então, as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento nos revelou a graça. A graça que veio cumprir as leis e os estatutos e principalmente o contínuo sacrifício que na lei outrora era necessário para perdão dos pecados daqueles que se arrependiam das suas práticas e das suas contaminações de vidas, contrária ao Antigo Testamento, ao Antigo Testemunho dado pelo próprio Criador e manifestando de forma oculta e infusa o seu santo, sagrado e perfeito Filho. E quando ele em si mesmo se entregou e o seu sangue se esvaiu naquela cruz dolorosa, sangrenta, então ele veio a falecer, ele veio a morrer. Ele veio a morrer por quê? Porque está escrito que o salário do pecado é a morte. Mas o Filho do Deus vivo não achou engano, diz as Escrituras Sagradas, na sua maneira de falar, na sua maneira de pensar e na sua maneira de viver, de agir, de proceder. Não houve nele pecado algum, ainda que em tudo foi tentado, mas sem pecado, sem ter caído, sem ter transgredido, sem ter destruído a missão que lhe foi confiada por seu divino, poderoso e único Deus, no céu e na terra e debaixo dela, que é o Criador de todas as coisas. Então, ele veio a falecer, a morrer na cruz do Calvário, porque todo o seu sangue se esvaiu. E está escrito que sangue e água jorrou do seu corpo. Por quê? Porque naquele momento, o sangue representava o preço do verdadeiro e perfeito Cordeiro de Deus, que pelo seu sangue comprou homens de toda a face da terra, de tribos, línguas, dialetos, nações, reinos, para si. Mas ele veio a morrer porque todo o seu sangue se esvaiu, e a plenitude de Deus, que corporalmente habitava nele, também teve que bater retirada do seu corpo, que é chamado sagrado, divino e perfeito Espírito Santo de Deus. Por isso que está escrito que dele verteu sangue e água, quando aquela lança perfurou o seu lado,
transpassou a sua santa, perfeita e inocente carne. Aquela lança o feriu, aquela lança o transpassou, porque está escrito: e uma lança o transpassará. Então o sangue do cordeiro se esvaiu. E por que eles não entenderam que ele morreu tão rápido quanto outros condenados demoravam a padecer naquela cruz? Porque o sacrifício e o ter se entregue por amor ao seu Deus, ao seu Pai, ao seu Senhor, era tão perfeito, e o amor de Deus pelas suas criaturas era tão grande, como está escrito em João 3,16, e Deus amou os homens de tal maneira, Deus amou a sua criação de tal maneira, que entregou o seu único filho, o seu unigênito, o seu cordeiro pascual, o seu cordeiro perfeito. Quando ali no Egito o Senhor já estava proclamando o que sucederia no Novo Testamento, quando, para ser livre da maldição e daquele espírito que passaria no Egito, então o sangue do cordeiro perfeito foi derramado, as suas casas, as suas tendas onde o povo hebreu habitava foi selada com o sangue do cordeiro, e o destruidor, as forças do mal, as forças do inferno, as obras das trevas que passaria pelo Egito e levaria cada primogênito daqueles que não tinham aliança com o sangue do cordeiro, sendo o povo perfeito, chamado, eleitos e escolhidos diante do seu Criador. Mas antes foram rebeldes a palavra de Deus na boca do seu profeta Moisés e do seu servo, o santo sacerdote do Senhor, chamado Arão. Então, meus queridos irmãos, ele ressuscita ao terceiro dia. Ele ressuscita porque ele veio à morte, porque ele precisava repreender, ele precisava derrotar, ele precisava destruir as forças das trevas, do inferno e da morte, que reinou até Moisés. Então está escrito que ele desceu às regiões mais baixas da face da terra. Está escrito no livro de Mateus, aleluia, que assim como Jonas, glória ao Deus Todo-Poderoso, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, e graças a Deus que nos garante a bênção, o perdão e as misericórdias por nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também ele passaria 3 dias e 3 noites no coração da face da terra. E por que ele passaria 3 dias e 3 noites no coração da face da terra? Porque ele venceria as forças das trevas, que desde que Adão perdeu a sua imortalidade, a presença do Criador diante dele, e foi expulso do paraíso, Satanás, o inimigo de Deus, se tornou inimigo dos seres criados por Deus sobre a face da terra, e os seus anjos caídos dominavam com força toda a face da terra. E podemos ver que no livro de Gênesis, no seu capítulo 6, Deus precisou destruir
toda a raça humana, porque o pecado fedia as suas narinas e o Espírito de Deus não podia contender o tempo todo com os seres humanos sobre a face da terra, porque os seus pensamentos, os seus corações, a sua maneira de viver estava corrompida a tal ponto que o Espírito de Deus não podia mais convertê-los à vontade de Deus. Todos foram exterminados por causa da dureza dos seus malvados e perversos corações e tamanha violência que havia nos dias antigos diante da face dos olhos do Criador. Então, quando o inimigo semeou o joio, onde Deus, através de Cristo, havia semeado o trigo, eles dormiram e quando acordaram, o inimigo tinha passado pelo campo onde eles haviam semeado o trigo. O inimigo tinha passado pela seara onde eles haviam semeado a boa semente. A semente que perdoa, a semente que traz o conhecimento da verdade, do caminho e da vida. A semente que abre os nossos olhos da cegueira espiritual que o Deus deste século chamado Satanás tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da verdade do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus na vida de todo aquele que nele crê. Então, quando o dono da seara levanta e os seus servos olham para o trigo ao lado do joio, a boa semente ao lado da mau semente, a semente que representa a palavra de Deus, o caminho, a verdade e a vida, a semente que representa uma vida diferenciada diante da sociedade. A boa semente que representava a palavra de Deus, também foi semeada a palavra do diabo. O joio representa a palavra do diabo. Por quê? Porque o trigo diz, você não pode pecar. O joio diz, você pode ficar pecando e ao mesmo tempo dentro das igrejas, das congregações. A verdade diz que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Diz o trigo. Mas o joio diz, não, você pode viver de qualquer forma, de qualquer maneira, Deus só se importa com a sua adoração interna, Deus só quer o seu coração, mas a sua maneira de vestir, a sua maneira de pensar, a sua maneira de proceder, a sua maneira de se contaminar, a sua maneira de pecar, pode continuar do mesmo jeito. Porque Deus não se importa com aparência. E o que mais o diabo diz é que a aparência não define quem a pessoa é. Mas eu lhe digo uma coisa, a aparência define quem a pessoa é. Porque quem é trigo não anda como o mundo anda, não se veste como o mundo se veste, não pratica o que o mundo pratica. Muito pelo contrário, quem é trigo mostra uma verdade irrepreensível para a vergonha daqueles que vivem no mundo sem temer, sem respeitar, sem obedecer a palavra de Deus, que é o santo trigo semeado por Cristo sobre a face da terra, que é o grande mundo. Então a terra ficou impregnada do joio semeado pelo diabo, pelo inimigo, porque o inimigo aqui na semeadura representa Satanás. Satanás já está derrotado, Satanás já está julgado, Satanás já está vencido. Por quê? Porque quando o Senhor ali passou 3 dias e 3 noites, como diz as Escrituras, no coração da face da terra, ele foi lá, não só cumpriu o que está escrito no livro de Gênesis, que a semente, que a mulher, que haveria uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a semente da mulher e da serpente, e que a mulher esmagaria a cabeça da serpente.
representando que Cristo levantaria uma santa congregação, um santo tabernáculo, um santo templo, que essa congregação representaria a sua esposa, representaria uma esposa santa, uma esposa limpa, uma esposa imaculada, uma esposa incontaminada com o pecado, com a imundícia e com as contaminações desta vida. Ia existir muitas esposas, porque está escrito em Mateus 25 que existia 5 loucas e 5 prudentes, 5 eram santas e 5 eram imundas, 5 estavam esperando o seu noivo e 5 estavam desapercebida, 5 era trigo e 5 era joio. Queridos irmãos e irmãs, vocês precisam entender uma coisa: tudo que o trigo faz, o joio imita. Tudo que o trigo faz, o joio copia. Tudo que o trigo é, o joio também é. Você precisa estar atento e pedir que o Senhor coloque o colírio dele, como está escrito no livro de Apocalipse, nos seus olhos, para que você consiga ter o discernimento entre quem é de Deus e quem não é, quem é santo e quem é profano, quem é fiel, quem é infiel, quem é justo e quem é injusto, quem está salvo e quem está perdido, mesmo que pareça ser pregador e crente dentro das congregações. Livro de Apocalipse, no seu capítulo 1 e no seu versículo 17 está escrito: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, ali nos últimos versículos, está escrito que tragada foi a morte na vitória. Aí está escrito mais ainda: onde está a morte, o teu aguilhão, que significa o teu poder? Onde está a morte, o teu poder, a tua força? Onde está a morte, o seu poder de matar, de destruir as vidas? Haja visto que sobre a vida daqueles que servem a Cristo, que são selados pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, a morte, o poder da morte, da destruição, não tem poder sobre aqueles que vivem com a marca e o selo do Cordeiro de Deus, que é o seu santo sangue. Onde está o inferno, a tua vitória? Isso foi dito por Cristo quando Cristo ficou 3 dias no coração da terra. É claro que os incrédulos, é claro que os desobedientes, é claro que os que estão na mão do inferno, das trevas, mesmo dentro da igreja e são joio, vão negar a eficácia desse poder e dessa revelação dentro das escrituras sagradas. É claro, porque eles querem lhe pregar que só existe salvação e graça e não condenação e inferno. Eles querem lhe pregar que só existe o lado bom das escrituras sagradas e não o lado da justiça divina, que é a repreensão e perdição de todos aqueles que foram rebeldes e desobediente à sua palavra. Eita, glória a Deus. Então diz as escrituras que o joio se parece com o trigo, e quando os servos do Senhor, irados, chateados, entristecidos, porque sabia que dentro das congregações, das igrejas, das casas de orações, dos templos, independente da placa, o diabo, o inferno e as trevas tinham semeado o joio.
E o trabalho do joio dentro das igrejas e da casa do Senhor é desfazer da sã doutrina do conserto, da sã doutrina da obediência, da sã doutrina da prudência, da sã doutrina da diferença, da sã doutrina das boas vestes, da sã doutrina da santificação, e sem a qual ninguém verá ao Criador. Então o trigo trabalha e prega e canta e louva e exalta o nome do Senhor para a salvação das almas.